Então, galera, bem-vindo aí mais essa call de terça-feira que a gente se encontra toda semana a 1 hora no horário de Brasília. Hoje a gente vai conversar com o Fábio Petrillo. Ele foi meu chefe no Brasil, ele hoje mora lá em Montreal, no Canadá, e foi por causa dele que eu fui morar no Canadá. Morei 2 anos no Quebec e 1 ano em British Columbia. Petrilão, bem-vindo, cara. Como é que você tá? Cara, Demétrio, pessoal, obrigado pelo convite. E tá tudo bem aqui numa primavera quentinha de 12 graus aqui. Bem, primavera quentinha de 12 graus, tá só com um casaquinho de leve. Exatamente. Dizem que o frio você se acostuma com ele, é verdade isso ou não? A gente vai se acostumando, né? Frio é relativo, né, Demétrio? Demétrio viveu em Saguenay, Lac-Saint-Jean, conhece bem o que que é frio. É, meu, Então a gente vai se organizando. Frio é relativo. eu conheço bem o que é sentir as juntas de cada articulação dos dedos. Mas, mas É cara, tem uma, gostoso. uma pergunta para já começar a te fazer puxando assim um tema importante, eu acho. Ainda dá para ter uma carreira de sucesso e estudar, por exemplo, numa instituição internacional na área de engenharia de software é uma possibilidade? Isso tem alguma influência real na nossa carreira? Então, deixa eu até compartilhar com vocês um pouquinho, e a resposta é muito mais do que talvez vocês possam imaginar. Isso é uma coisa, o Demetrio é um caso típico, clássico de como isso é verdade, de como a gente pode transformar e alavancar carreiras através do trabalho acadêmico, como a academia pode ser uma alavanca para a gente pensar de uma forma diferente e, de uma certa forma, abrir novos caminhos, novas perspectivas que, de fato, a maioria das pessoas talvez nunca tenha parado para pensar das oportunidades que existem. Então, eu até fiz uma apresentaçãozinha para vocês aqui rapidinho, até para a gente começar nosso papo aqui, Legal. né? Então, eu queria só passar aqui rapidinho com vocês e até, né, o pessoal diz, papo reto, o segredo do sucesso na academia, né, o The Coach. E, pessoal, só para dizer para vocês, deixa eu cair aqui, não é nada disso que eu vim conversar com vocês. Na verdade, assim, a ciência e todo esse trabalho que a gente faz não tem segredo. Na verdade, a ideia da ciência é o inverso do segredo. É a transparência, a reprodutibilidade, e é lá que eu queria conversar com vocês e pensar nesse espírito, né, do que eu vim compartilhar com vocês, né? Dizer, poxa, será que o mestrado e o doutorado é para mim? Acho que a gente pode ir até a graduação, para quem ainda tem interesse em fazer a graduação, né? Será que isso é para mim? Né? Como é que é esse negócio? Por que ser um pesquisador, eventualmente? Porque isso é uma possibilidade de carreira, né? E o que eu faço, então, para ingressar num programa acadêmico aqui no Canadá, né? Especialmente, eu trabalho com engenharia de software, então meu nome é Fábio Petrillo, né? Então, eu sou professor aqui na Escola de Tecnologia Superior, em Montreal, né? E, assim, da minha carreira no Brasil, e eu tenho mais de 30 anos de carreira na área de engenharia de software, né? Que eu comecei desde o ensino técnico, em 1990, até o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu fui concursado na Justiça Federal, no Tribunal de Justiça do Estado, na Procergs, depois na Procempa, e aí eu tive essas experiências como engenheiro de software e que me levaram até a trabalhar em Brasília como gestor na área de sistemas. Eu trabalhei com o Demetrio, então, no INEP, e depois a gente trabalhou junto na EBC. Foi. E em 2013, então, eu e minha esposa, a gente decidiu, depois de ter sido admitido como residente permanente no Canadá, a gente pediu demissão dos nossos cargos públicos. A gente era concursado no Brasil, eu e a minha esposa, e a gente foi para o Canadá sem emprego, sem casa, sem falar francês. E assim, no Canadá, hoje, então, a gente está quase, vai fazer agora em maio, 10 anos, né? Que a gente mora aqui, onde eu trabalhei, né?
com essa ideia de seguir esse sonho da carreira acadêmica. E até lembro, quando eu era pequeno, assim, eu ia na biblioteca e os meus heróis eram Lavoisier. Então, Descartes, Lavoisier e esses caras assim me encantavam. E a minha ideia sempre foi ser pesquisador. E aí, mas a vida vai nos levando a vários caminhos que talvez a gente nem sempre controle exatamente, a gente vai seguindo certas oportunidades, mas quando a gente tem uma visão de longo prazo e um sonho, talvez a gente consiga fazer com que ele se realize, especialmente quando a gente tem sorte e oportunidade, né? Então, eu tive certas oportunidades que a gente foi construindo, né? Então, eu acabei trabalhando na Polytechnique de Montréal, na UQAM, que é a Universidade do Quebec, a Montréal, né? Trabalhei na Concórdia, trabalhei na Ubisoft, um pouco também como pesquisador lá, junto no trabalho com a Concórdia, e fui, então, quase 4 anos professor na Universidade do Quebec, a Chicoutimi, onde o Demetrio foi meu aluno de mestrado, né? E depois, agora eu voltei para Montreal, então, como professor da École de Tecnologia Supérieure, que é a segunda maior escola de engenharia do Canadá. Tá? O pessoal, a mais famosa, assim, a gente pode dizer que é Waterloo, mas o Quebec também é muito forte. E para quem não conhece Montreal, e é uma cidade encantadora, Montreal é a melhor cidade do mundo para estudar, porque ela tem 5 grandes universidades, então ela é um polo de inteligência artificial, um polo de medicina, e assim, todas as áreas do conhecimento estão distribuídas aqui nessas grandes universidades, como a McGill e a Universidade de Montréal, mas a ETS é uma grande escola de engenharia, tem a Polytechnique de Montréal, que é ligada à Universidade de Montréal, a Concórdia, a UQAM. Então, assim, eu digo que Montreal é a meca da pesquisa em engenharia de software no mundo. Então, assim, a gente aqui é um polo muito rico, muito vivo para esse trabalho e eu pessoalmente me realizo muito nisso. E até, por sinal, eu já tive, só para vocês verem aqui o meu Google Scholar, não é assim, é aquela coisa de contar feijões, né? Mas Não, não aqui vem tem não, cara, é sinistro. O seu a Google Scholar curva. é de estrela, não vem não. Então, assim, é um pouquinho do exemplo da produção científica que a gente tem construída, assim, É. tem tido um certo impacto, né, ao longo dos anos, aumentado o número de citações, e até uma coisa interessante é que eu descobri esses dias, Demétrio, que o pessoal da Red Hat patenteou a minha tese. Que massa, que bom. O pessoal pegou a ideia da minha tese de doutorado, tá? E patenteou. Então, achei muito Caramba, legal, que assim, legal. porque é muito normal que as pessoas eventualmente patentem suas próprias invenções, suas próprias teses, mas quando alguém externo, Pô, como a Red Hat, decide patentear um produto de pesquisa, é porque ele está chamando a atenção. tá chamando a atenção. Então, assim, eu venho trabalhando em várias áreas de pesquisa, inclusive tive o prazer de trabalhar com o Demétrio em pesquisa na área de mobile, ali com Android, mas desde do mestrado, então, eu venho trabalhando muito com engenharia de software para jogos, né? Até trabalhando na Ubisoft, na UCAC também. Então, assim, mas e é que eu queria compartilhar para vocês o que me levou a trabalhar com pesquisa em jogos, só para dar uma curiosidade, porque eu estava em 2006 num seminário do mestrado, né? E eu era, nessa época, nem estava no mestrado oficialmente ainda, eu estava como aluno especial, porque eu trabalhava junto com... E eu fiz desde o segundo grau, na verdade, mas toda a graduação, mestrado, doutorado, praticamente todo doutorado trabalhando. Em 2006, eu estava como aluno especial numa disciplina de engenharia de software, e eu estava... No mestrado, a gente faz seminários, né, apresentando trabalhos, e um colega começou a fazer um seminário, e aí todo mundo pode ser, poxa, aí vem mais uma apresentação chata. Mas, na verdade, às vezes a gente tem que pensar que, bom, não foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Porque a verdade é que não existe assunto chato. O que existe é a gente que está desatento ou que está Desinteressado. desinteressado sobre alguma coisa. Então,
Na verdade, o que aconteceu foi que esse meu colega, ele apresentou, isso em 2006, a engenharia de software para jogos, porque ele era da computação gráfica, ele tinha interesse sobre jogos, ele fez um pequeno survey, assim, um levantamento sobre a área de pesquisa, o que se fazia, e ele apresentou no trabalho dele como se desenvolver jogos fosse um processo em cascata, um processo waterfall. E eu lá, assistindo o seminário, bem interessado, assim, e perguntei, poxa, mas a indústria de jogos é uma indústria criativa, uma indústria dinâmica, por que que não, o pessoal não aplica métodos ágeis nessa indústria? E eu não tinha nenhuma relação com a indústria de jogos nessa época, né? Ou com a pesquisa em jogos. E ele disse, não, porque não é assim que funciona. Jogos é waterfall e ponto final, porque tem que entregar o produto e era isso. Ele disse, não, mas veja bem, tem toda uma dinâmica, os requisitos não são bem estabelecidos, é difícil levantar todos os requisitos no início. E ele disse, não, não é assim que funciona. Ele disse, não, mas para aí. E a gente começou uma discussão e eu decidi, então, vamos trabalhar, vamos investigar essa ideia do uso da agilidade para jogos de computador. E, no fim, eu fui um dos pioneiros nessa área, lá em 2007, quando eu entrei no mestrado, e a gente publicou bastante. E hoje o Canadá financia a minha pesquisa na engenharia de jogos, engenharia de software para jogos. Hoje eu sou um pesquisador financiado pelo governo do Canadá, com uma bolsa que seria o equivalente do CNPq, assim, de produtividade, porque um dia eu estava num seminário e prestei atenção no meu colega. Caramba. Ou, deixa eu fazer só uma observação, Petrão. Claro. Eu acho que no geral a galera subestima muito a potência que é o Canadá e a França, por exemplo, na produção de jogos. A galera olha muito Estados Unidos, China às vezes, mas o Canadá, especialmente o Quebec, é uma potência gigante na engenharia de jogos. Não tenha dúvida, especialmente porque no Quebec existe um programa governamental para construção e para incentivo de empresas de jogos. Então, assim, o governo ele paga uma parte do salário para as empresas, literalmente. Então, assim, muitas empresas de jogos se instalaram aqui. E se vocês forem nas bibliotecas aqui, vocês podem retirar jogos, assim como retirar livro. É uma obra de arte cultural e vista tão importante quanto um filme, um disco ou um livro. É um jogo. Legal. Então, assim, e assim, às vezes o pessoal acha que a indústria de jogos é brinquedo, mas na verdade não é brinquedo, e a gente até pode falar sobre ela de outro momento, né? Então, assim, é isso que eu quero dizer, a gente prestar atenção, às vezes, o que nossos colegas estão dizendo, lá numa aula do mestrado, pode mudar nossa vida, pode gerar caminhos que são, muitas vezes, impensáveis, porque a combinação desses momentos, que é a nossa vida, que vai nos levar a oportunidades, mas a gente precisa estar atento. E aí que eu pergunto para vocês, né? Será que o mestrado e o doutorado é para mim? Será que eu me encaixo nisso, né? E aí que eu quero dizer para vocês que quando a gente entra nessa busca, né, do conhecimento, quando a gente entra nessa vida acadêmica, a gente começa a receber oportunidades e abrir portas que a gente nunca podia imaginar. Quem podia imaginar que eu era lá o desenvolvedor que trabalhava na Prosempa e que 15, 20 anos depois eu sou professor no Canadá? É uma trilha. São portas, porque assim, os certificados que a academia te dá, e assim, a graduação, o mestrado, o doutorado, vão te dar aquele brevet burocrático que muitas vezes pode fazer a diferença. Pode ser exatamente o pequeno must, aquela coisa que faltava para vocês conseguirem uma oportunidade. Além de todo o network, além de todo a forma de pensar que vocês acabam adquirindo com essas experiências. Então, mais do que... Às vezes o pessoal acredita que a academia está no fato de transmissão do conhecimento. Mas não é isso. A academia é um movimento cooperativo, né, para que a gente
compartilhe, para que a gente construa comunidades, para que a gente melhore a nossa sociedade. Então, fazer parte disso... E aí eu pergunto para vocês, por que que... Aqui é uma foto do Everest, né? Por que que alguém sobe o Everest? Uma montanha gelada, um lugar inóspito que não tem ar. O que leva alguém a subir uma montanha dessa? O que leva alguém a correr? Não sei se alguém já teve a oportunidade de correr a maratona. Jadson já. Jadson é maratonista. Então, quando eu estava no começo do doutorado, em 2012, eu fiz a maratona para 3 horas e 20, Jadson, que é 5 minutos o quilômetro, né? O que leva alguém a correr 42 quilômetros? E às vezes a gente se pergunta que é o mesmo que um pouco o que nos leva a perguntar por que fazer graduação, por que fazer pós-graduação em engenharia de software? Será que eu preciso desse estudo formal para me tornar um engenheiro de software? E às vezes é um pouco como fazer uma maratona ou subir o Everest. Porque, na verdade, eu pergunto para vocês, se eu quero ser faixa preta de judô, basta eu ficar assistindo vídeo no YouTube? Eu não quero dizer olha, talvez a metáfora não seja 100%. Eu até concordo com vocês. Mas em que lugar eu vou aprender a ser judoca? Na academia de judô. E às vezes eu não entendo muito por que as pessoas são tão refratárias, às vezes, talvez por um lado bem pragmático, né? De pensar, olha, a academia de engenharia de software vai me levar a ser faixa preta em engenharia de software. Ou pelo menos a refletir sobre isso de uma forma mais profunda que eu jamais poderia ter imaginado. E assim, ninguém discute que para ser faixa preta de judô tem que ir na academia de judô. Mas eu fico, às vezes, um pouco, assim, até admirado que as pessoas discutem que para ser engenheiro de software não precisa ir na academia de engenharia de software. Okay. Então, assim, apesar de a gente ter uma experiência prática e pragmática, e eu fui engenheiro de software sem ter ido para a academia formal, mas eu fiz a academia, e até por sinal, eu fiz engenharia elétrica na graduação. Eu fiz um ensino técnico em computação e depois fui para a graduação em engenharia elétrica e depois fiz mestrado e doutorado em computação, em engenharia de software. Então, assim, por que eu fui para o mestrado e doutorado em engenharia de software se eu já tinha 10, 15 anos de experiência? É porque eu sabia que tinha algo a mais, que a gente poderia se desenvolver. Petri, E eu fui... Desculpa te interromper, tem uma galera, cara, que... Eu vou te falar, não é muito raro. Eu acho que a gente tem observado bastante os defensores do Stack Overflow e dos vídeos do YouTube para engenharia de software. Sim. Usando a sua analogia do judô, que eu acho brilhante, é como se, de tanto assistir lutas de judô no YouTube e de tanto pesquisar no Wikipedia o nome dos golpes e o movimento que precisa ser feito... em algum momento, se essa pessoa entra no tatame, ela, com esse conhecimento dos golpes e dos movimentos e tudo, ele vai simplesmente conseguir aplicar o golpe ali na hora que precisar. Será que essa galera talvez não tenha, não sei, alguma razão ou não nessa perspectiva dessa engenharia de software, diria, passiva / eu vejo o que eu preciso na hora que eu preciso? Não, absolutamente, porque é pragmática, entendeu? Por isso que a metáfora não é 100% correta, porque a verdade é que a gente consegue atender nossos clientes, especialmente aqueles que estão numa situação mais trivial, assim, com o que a gente consegue obter da prática e do dia a dia que a gente vê na internet. Isso é fato. Mas a questão é que quando o faixa preta vem nos dar o golpe, é aí que a gente toma o tombo que não se esperava.
Quando a gente tem 1 milhão de transações por segundo, é aí que o vídeo do YouTube talvez não seja suficiente. Então, assim, mas talvez eu possa passar minha vida toda sendo um bom desenvolvedor de software com a experiência que eu tenho. Será que de repente é, no campeonato de judô que alguns estejam participando, não estejam todos ali, sei lá, eu não conheço a sequência de cores das faixas, tá? Mas eu vou chutar uma cor aqui, sei lá, amarelo, laranjado. Nem sei se tem, mas vamos supor, tem a Liga dos Laranjados, que Isso. seria caso de uso, coisa meio pronta ali, que você meio que só conserta e coloca, tal, monta e entrega. Ah, mas falando de tech job no exterior, você ser engenheiro de software numa empresa gringa que às vezes muitas vezes vai te importar do Brasil para outro país, no caso, por exemplo, o Canadá ou aqui nos Estados Unidos, é, muito possivelmente essa mão de obra importada não vai vir para jogar a liga dos laranjados, vai vir para jogar na liga dos pretos, né, da galera da faixa Faixa preta. preta. Você acha que ter porque eu entendi a situação trivial da a faixa que não seja preta, qualquer ela que seja, mas talvez na liga que a gente esteja mirando, só o vídeo do YouTube não vai te colocar no nível dos faixa preta, seria isso? Seria isso, mas é que o problema é que os faixas laranja, aqui está cheio de faixa laranja. Também tem faixa. A questão é que para alguém que está no Brasil vir para cá, ele tem que, pelo menos, mostrar a intenção de ser faixa preta. Entendi. Não necessariamente ser faixa preta, mas ter a intenção de ser faixa preta. E talvez o É a selinho, atitude do faixa preta. a estrelinha que o diploma te dá já seja um indicador forte. É mais um dano ali, né? É mais um. Na frente. Boa. Então, assim, eu só queria rapidamente pensar assim, mas por que ser um pesquisador, talvez, né? Por que essa ideia da academia e por que as pessoas fazem pesquisa assim como... E eu perguntei para o ChatGPT 3 coisas. Por que subir no Everest? Por que fazer uma maratona? E por que fazer pesquisa? Uau. E são mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns elementos que são similares. Por exemplo, essa ideia da realização pessoal e do crescimento pessoal. Então, assim, mas a gente é pesquisador pela curiosidade. Então, se você é curioso, a academia é para ti. Se o conhecimento, a construção, a resolução de problemas é algo que te atrai, e ser desafiado por esses problemas te atrai, a academia é para você. Se pensar assim, porque a ciência, e a gente até vai discutir isso, mas a ciência é um caminho de gerar um impacto e uma diferença na sociedade que talvez nenhuma outra área pode nos trazer. E assim, e sim, é uma carreira, é uma profissão. E é, para mim, a carreira mais gratificante que tem. E tanto é que eu tinha uma experiência como engenheiro e depois gestor, e eu decidi ir para a academia porque eu acho que o impacto que eu posso trazer para a sociedade é maior como pesquisador, e assim, eu sou pago para pensar. Então, assim, é um privilégio trabalhar com isso, né? Então, assim, por isso que eu digo que a ciência provavelmente é a mais bela construção coletiva que a gente tem como seres humanos. É assim, talvez algumas pessoas vão dizer que é a religião, pode ser também, talvez, mas talvez, assim como impactos coletivo de longo prazo, talvez a ciência seja algo que seja a construção cooperativa como sociedade, como ser humano, talvez a mais bela que a gente tenha hoje. Então, assim, é uma coisa muito encantadora, porque cada pedacinho, cada passinho, cada erro conta. Então, assim, às vezes a gente acha que a ciência é feita dos grandes saltos, mas, na verdade, quando a gente estuda a filosofia da ciência e quando a gente está inserido nela, a gente percebe o quanto é o dia a dia que faz a construção do conhecimento e de como esse conhecimento vai se disseminando e vai se consolidando e se corrigindo.
Então, assim, é algo que... Petilão, que ficou um easter egg aí, cara. é, Não sei se foi intencional, mas ficou um easter egg aí. Você falou que perguntou ao chat GPT, não foi? sim, Mas alguém pode argumentar que o chat GPT é uma ferramenta criada pela indústria, né? Mas, na verdade, aí é que é a beleza, né? né? Porque todas essas técnicas de IA, elas estão sendo desenvolvidas há mais de 30 anos. O ChatGPT é a tecnologia Aplicada. que emerge dessa pesquisa científica e Exato. acadêmica. O ChatGPT é o que as pessoas enxergam, é o que as empresas, como a Red Hat foi, bom, como a Red Hat foi lá e patenteou a minha tese, e que eu fico muito satisfeito, porque esse é o objetivo do cientista. O ChatGPT e a OpenAI, o que elas fazem? Elas pegam todo esse trabalho científico e fazem emergir produtos que melhoram a vida das pessoas. E esse é o trabalho, realmente. E é muito louvável. Mas sem o trabalho de décadas de pesquisa, a gente não estaria, E, a gente não estaria e lá. complementando o easter egg, tem uma galera que desenvolve o chat GPT, por exemplo, ou o Bard do Google. E essa galera, ela não tá perguntando pro Stack Overflow como é que faz inteligência artificial. Exatamente. Ela precisou Não, virar faixa preta lá na e, academia. por sinal, Montreal tem o centro de pesquisa que se chama Mila, Mila. que é o principal centro de pesquisa em inteligência artificial do mundo, tá? Que é liderado pelo Jorge Abencho, então, na Universidade de Montreal. Então, e aí que eu digo, pô, mas eu não quero ser cientista, Petrilo, para com isso. O que eu ganho fazendo mestrado, então, ou doutorado no Canadá, né? Então, assim, a primeira coisa, bem claro, é a possibilidade de morar aqui, ter a experiência de morar aqui. Isso, porque é um dos caminhos mais lineares, Ah, ok? Mais diretos para vir morar aqui. Não tem conversa. Tem os requisitos, foi aceito, tá dentro. está dentro. É muito objetivo, não tem sim ou não. É praticamente certo, porque o Canadá tem muito interesse em receber pessoas como estudantes, tá? É construir a sua rede de contatos. Isso certamente é uma dos pontos mais fortes do fato de tu estar inserido, porque tu vai ter o suporte dos professores, o suporte da universidade, suporte dos colegas. Então, além disso, tu tem hoje uma permissão de trabalho aberta, mesmo estudando, e o teu cônjuge também recebe essa permissão de trabalho. Então, assim, tu tem escola gratuita para os seus filhos, e eu posso garantir para vocês, a minha filha estuda em escola pública, a filha do Demetrio estudou em escola pública aqui no Canadá, e eu posso garantir para vocês que é muito, muito boa. Ah, É diferente, não dá nem para comparar, tá? Então, a possibilidade, então, de receber bolsa de estudo, isso é uma coisa muito legal, e a gente até vai falar mais sobre isso, mas muitos pesquisadores têm bolsas de estudo, especialmente para o doutorado, né? E, finalmente, você pode se tornar cidadão canadense num processo que eu já sou cidadão canadense, então é um processo muito straightforward, muito justo, muito claro e que é acessível a todos que quiserem investir e morar aqui, né? Então, como é que eu faço rapidamente, então, para ingressar num programa, tá? E eu quero dizer para vocês que é muito mais fácil e muito mais tranquilo do que as pessoas podem imaginar. E mais, é muito mais fácil tu entrar no mestrado no Canadá do que no Brasil. Muito mais. E no doutorado. Só para ter uma ideia, que alguns talvez saibam, mas no Brasil, nas boas universidades, precisa fazer o pós-comp. Eu fiz o pós-comp. E o pós-comp é um exame que é para nivelar todo mundo, para dizer, olha, aqui é a barra mínima. E o pós-comp eu posso garantir para vocês, quando eu fiz era muito difícil, tá? Então, assim, aqui não existe pós-comp, tá? E o mestrado no Brasil é quase um mini doutorado, tá? O mestrado no Brasil é muito, muito duro. Diferente do Canadá, é outra lógica. Diferente do Canadá e da França, é outra lógica, tá?
E aí eu quero dizer para vocês que os professores de ciência da computação e engenharia de software, elas estão procurando novos alunos o tempo todo, tá? E do mundo todo. Então, assim, o pessoal está desesperado. É o inverso do que vocês imaginam. Não é que os professores têm mais vagas do que alunos. Não é como no Brasil, que tem mais aluno que vaga, que tem que fazer concurso, tem o edital. Não é nada disso. É muito mais os professores que estão correndo atrás dos alunos. E se as pessoas soubessem disso no Brasil, talvez elas fariam menos mestrado no Brasil. Apesar dos mestrados no Brasil serem ótimos, excelentes, tá? São muitos mestrados são muito bons. Então, assim, ó, só a gente pode falar mais, vocês podem me procurar. Eu, inclusive, estou procurando alunos, né? O tempo todo, como todos os meus colegas, e tenho colegas aqui que também estão procurando para todas as áreas. Então, o que tem que fazer? Vai, pesquisa as universidades e os programas que você tem interesse, tá? E é lá, nesses programas, você vai ver a lista dos professores. E aí o que tem que fazer? Escrever uma carta de apresentação e montar o teu CV que dê destaque à tua carreira acadêmica ali, onde tu estudou, mas especialmente na tua carta de apresentação, dizer o que o pesquisador ganha com o fato de te financiar e te supervisionar. Não é o que que você vai ganhar como Não pesquisador por eu trás quero disso. ser isso, eu quero ser aquilo. Não, tudo bem, é legal. Mas assim, ó, o fato de trabalhar contigo, eu vou melhorar, eu quero me engajar no teu programa de pesquisa para te ajudar a seguir, a gente vai publicar nisso, vamos fazer isso. Entende? O que eu ganho em te ter como orientando, né? E aí, cara, uma vez que o orientador te aceita, é se inscrever no programa, fazer a inscrição, e é praticamente garantido que vai ser aceito se tu tiver os requisitos. E uma vez sendo aceito, aí tem a burocracia do visto, que aí depende da situação aí de cada programa, situação financeira também, mas... E aí que eu quero dizer, eu mesmo estou procurando novos estudantes de doutorado, tá? Que aí eu tenho condições de financiar, e alunos de mestrado, aí o mestrado é um pouco mais complicado, porque tem um certo investimento para fazer, e aí a gente teria que achar um programa, uma bolsa para a pessoa. Não é que não seja possível, mas é um pouquinho mais difícil, mas é possível também. Tá, moçada? Pessoal, obrigado pelo. Só queria passar rapidamente aqui um papinho para vocês, antes da gente passar aqui pelas Pelas perguntas. questões. Ok? Stop presenting. E aí a gente pode fazer as Eu respostas não, aqui. Petela, eu não podia perder essa oportunidade, cara, para Claro? compartilhar que eu te conheço certamente há mais de 15 anos. E você teve uma influência muito grande na minha vida profissional e acadêmica. E hoje eu trabalho no Google, eu estou literalmente falando do Vale do Silício e eu tenho certeza, mas sem sombra de dúvidas, que muito do estar aqui foi devido à sua influência. E espero que outras pessoas, não só que estejam aqui agora, mas outras pessoas que vejam esse vídeo depois, possam também deixar a mente aberta a ser influenciado. E queria só compartilhar duas coisas rapidinho que mudaram a minha vida. Uma delas eu deixei no meu livro, inclusive, é uma fala que você e o Barrei falavam muito, que é homem sem coragem não pega mulher bonita. É genial. Então, fica a dica, veio de um cara que abandonou ele e a esposa concurso público vitalício para mudar de vida e hoje está lá em Montreal. Então, não tem exemplo melhor. E, cara, durante meu mestrado agora mais recente, você como meu mentor, uma mensagem que eu já peguei logo de início, mas fez sentido só depois de ter sofrido muito, era: Demetrio, você tem muita resposta e pouca pergunta. Eu tenho muita resposta e pouca pergunta. Você tem que ter mais perguntas e menos respostas. E isso também foi crucial para o meu crescimento. Então, deixar literalmente a mente aberta a opiniões diferentes, que às vezes dói. E isso, como você passou ali. Eu não sabia dessa história da palestra que você assistiu do cara que defendia Waterfall para produção de jogos. Então, cara, genial, e isso só reforça o tanto que a sua influência tem sido
positiva nas pessoas que eu conheço que também foram influenciadas por você. Agora, indo para as nossas perguntas, a gente vai. Isso. Podemos ir? Podemos ir? Podemos, bora? Então, olha só, para quem caiu do céu aqui na call de hoje, ou simplesmente tá vendo esse vídeo depois, em algum lugar, para fazer essas perguntas, você tem que participar de um grupo no WhatsApp e muito provavelmente esse grupo vai estar na descrição do vídeo em algum lugar. Clica no link, participe e a gente manda os links para a gente poder interagir aqui. Então, eu já tenho as perguntas meio que prontas aqui, eu vou ler aqui em voz alta. Então, quem foi que perguntou essa? Foi o José Roberto Gomes. A pergunta dele foi: quem tem diploma de tecnólogo no Brasil pode fazer um mestrado aí no Canadá? Sim, pode. Inclusive, eu tenho o caso de um ex-aluno que fez tecnólogo e acabou o mestrado aqui e deu tudo certo. Mas, assim, tecnólogo mais experiência, tá? Ah, tá. É bom, assim, só o tecnólogo vai, mas a experiência ajuda. Então, ele tinha os dois. Em geral, o mesmo tecnólogo no Brasil é aceito aqui para o mestrado. Legal, legal. Então dá. Então dá. Tem que Dá. fazer. Uma pergunta assim, emendada. Tem que fazer algum tipo de validação, alguma coisa assim? Ou a universidade aceita o Não, as tecnólogo? universidades do Canadá aceitam os diplomas do Brasil. São muito bem aceitos. Maravilha, maravilha. Eu vou pular a pergunta que eu mesmo fiz, vou para a do Leonardo. Leonardo perguntou quais seriam as possibilidades, entre parênteses, valores, com relação a bolsas de estudo para doutorado. Ah, As bolsas de doutorado são em torno de entre 20 e 25 mil dólares por ano, até 30 mil aqui no Quebec. Mas a gente tem isenção da tarifa majorada, quer dizer, o Quebec, para alunos de doutorado, meio que paga uma grande parte, paga 2/3 do curso. Então, ou até um pouco mais, tá? Então, existe a bolsa do governo da isenção da tarifa majorada e a bolsa de pesquisa, que é em torno de 20 a 30 mil dólares por ano. Então, a gente pode falar aí que seria como se fosse... É suficiente para viver. então só para deixar, ver se eu entendi. Se eu entro no site da universidade e lá tem o valor que vai ser o valor do investimento para fazer o doutorado, por exemplo, é, sei lá, 50 mil dólares, tá? E lá vai estar composto, lógico, além da taxa das mensalidades, né, vamos dizer assim, lá também tem o custo de vida, tal, tem aqueles cálculos que as universidades fazem. Mas dentro do que seria a mensalidade para os estudos em si, você está dizendo que a gente teria a possibilidade de pagar só um terço desse valor, que na verdade é a maioria, né, é a maior parte. Do doutorado, não é 50 mil, no Quebec é bem menos, o mesmo doutorado é bem menos. Na verdade, a gente calcula, porque daí o aluno de doutorado aqui, ele paga o mesmo que um aluno quebecois, ele não paga como um aluno brasileiro, como Entendi. estrangeiro. Não paga como Então, estrangeiros. isso fica em torno de 2 mil dólares por sessão, são 3 sessões, são 6 mil, Por 3 ano. anos, em torno de 18 mil dólares um doutorado, Os 3 anos. 3 anos. Tá? Legal. No doutorado, tá? Em, Então, em cima disso, o aluno também teria a possibilidade de ganhar entre 20 e 30 mil por ano ou pelos 3 anos de doutorado? não, por ano, 20 mil, entre 20 e 30 mil por ano, fora outras bolsas que eventualmente os alunos conseguem ganhar, que existem programas adicionais, e também o fato de poder dar aula ou ser lecture aqui, ser chargé de lab, como eu te disse, que é o teaching assistant, então pode também complementar a renda, e eventualmente pode até trabalhar, pode, dependendo da negociação. Eu tenho alunos de mestrado aqui que trabalham. Então, Eu trabalhei. o Enquanto, por Demetrio exemplo, mesmo trabalhou eu durante o trabalhava. mestrado. Foi, durante o mestrado. Ele Que é tem uma vantagem. um orientador muito bonzinho, então... Mas se eu não me engano, parece que só existem 2 países que com visto de estudo você também pode trabalhar, que é a Austrália e o Canadá. Se você vem, por exemplo, aqui para os Estados Unidos com visto de estudo, você não pode trabalhar. Porque Olha, a galera acaba fazendo as coisas assim fora da lei, mas legalmente não.
Uma pergunta aqui que foi feita pelo Lucas Busto, ele pergunta que ele disse que é formado em ciência da computação e o que precisaria para fazer um mestrado no Canadá, se precisa fazer o pós-comp igual no Brasil. Não precisa fazer o pós-comp. Grosso modo, como é que funciona? Envia, então, os documentos que são solicitados, o diretor do programa avalia o teu dossiê, se tiver tudo certo, ele te dá uma carta de aceite, aplica por visto, pode vir. E é bem mais tranquilo que vocês imaginam. Porque, às vezes, por exemplo, se tem algum problema em algum documento, o pessoal não vai simplesmente botar na lata do lixo o teu processo. Eles vão te avisar, vão dizer, olha, está aqui, modifica. Então, é bem flexível. Na verdade, as universidades aqui têm interesse em receber as pessoas, e não o inverso. Né? No Brasil é interessante, porque tem um edital com vagas para o mestrado, e aí tem 100 pessoas. Aqui não é essa a realidade. Né? Aqui, lá no Brasil, se uma pessoa desistir, tudo bem. Tem mais 99 aquilo. Aqui não é assim, né? Então, existe também uma competição pelos melhores alunos. Então, se tu é um bom aluno, a probabilidade de ser aceito é muito grande. Olha, eu vou só fazer um comentário em cima dessa pergunta. Quando eu fiz, porque eu fiz o processo de admissão como estudante no Canadá num programa do Petrilo, foi Isso. surpreendentemente fácil. A carta de aceite, uns extratos bancários e o passaporte, basicamente. E algumas certidões. Mas boa pergunta, muito boa pergunta. A próxima foi a do Jadson Medeiros. Seria mais interessante buscar ir para o Canadá por um college ou por um mestrado? Essa é uma excelente pergunta, porque inicialmente até eu acreditava que era mais fácil as pessoas virem pelo mestrado, até porque no fim eu vejo que algumas pessoas até já têm o bacharelado e decidem fazer o college. E eu achava, poxa, mas isso aí não vale a pena. Vem e faz o mestrado. E eu posso dizer que isso é verdade, tá? Mas se a pessoa só quer realmente um visto de trabalho e fazer algo bem rápido, apesar do college ser menos, vai ser um pouco menos exigente, em termos gerais, assim, e mais rápido, apesar de ser uma pena. Eu acho que é um downgrade ali, né, no diploma da pessoa, mas é suficiente, tá? Os colleges aqui são muito bons. Se realmente o único objetivo da pessoa é trabalhar na indústria, assim, e não querer desenvolver um currículo talvez um pouco mais forte, o college é suficiente para trabalhar assim, tá? Agora, eu acho uma pena a pessoa ter o bacharelado e não fazer um upgrade, né? Avançar no seu histórico, apesar de que a formação é um pouco diferente. Então, assim, no mestrado não é uma formação tecnológica, de tecnólogo. Então, assim, tu vai ter que desenvolver, se o teu objetivo é só trabalhar, pode ser que o college seja uma opção melhor, tá? Apesar de que é tudo uma questão também de combinação com o teu orientador, de tu esclarecer isso, porque os programas são bem flexíveis. Então, dizer, olha, durante o meu mestrado, eu quero desenvolver essa expertise. Por exemplo, o Demétrio trabalhou em pesquisa sobre Android. Então, assim, é tudo uma questão também da gente conversar. Mas, assim, a resposta curta o college é mais para quem quer uma one shot, assim. Para quem é mais imediatista, eu até recomendo o college. Para quem tem um background e tem interesse em avançar, talvez fazer um estudo mais profundo, eu acho que vale a pena, sim, fazer o mestrado, tá? Apesar de ser um pouco mais puxado, vai ter um pouco, mas não é tão mais assim. Eu acho que os colleges aqui são duros também, tá? E aí tu vai fazer umas coisas cri-cri que tu não faria no mestrado. O mestrado tem outras coisas cri-cri, tá? O college demora mais, não demora não do que o mestrado? Não, acho que depende, acho que não. Acho que até é mais rápido, depende do college. Mas eu acho assim, eu acho que o mestrado tu tem muito mais liberdade, muito mais condições de fazer o que tu quer, muito mais condições de especializar no tópico que tu tem interesse, mas tem um certo rigor científico, tem certas exigências que o college não tem, né? A gente poderia dizer que no currículo profissional
se a pessoa não quiser fazer seguir a carreira acadêmica no currículo profissional, o peso do mestrado ou do college são equivalentes ou um pesa mais do que o outro? Eu acho que as empresas, eu acho que depende muito da empresa, né, Demetrio? Se é, por exemplo, uma empresa de consultoria que Entendi. está ligada a esse requisito dessa carreira acadêmica, aí faz sentido. Mas, em geral, as empresas estão cada vez mais pragmáticas, né? Procurando aquele conhecimento tecnológico. Mas Entendi. quando tu entra na empresa é que essa carreira acadêmica, essa experiência acadêmica faz a diferença. Sim. Porque para crescer dentro da empresa, é aí que vai te fazer o diferencial. Talvez a primeira vaga, a entrada, talvez não. Mas quando estiver lá dentro, as posições de liderança costumam ser passadas para quem tem essa visão mais crítica, né? E Legal. essa bagagem. Então, eu acho assim, vale a pena investir no mestrado, mas eu acho que também discuta com o seu possível orientador para ver se está alinhado no caminho. Eu acho que o investimento compensa, Legal. mas não para todo mundo. A próxima pergunta ela veio do Tailan. Ele perguntou, foi uma pergunta um pouco mais abrangente. Ele pergunta: quero ir para o Canadá, como eu faço? É, Eu visto de turista, pego o avião, venho aqui, passeio, depois conversa. Não, é, brincadeiras à parte, tem vários programas, existem programas de todos os tipos. As províncias, eu não sou agente de imigração, mas a gente acaba conhecendo. Então, cada província tem seus programas, tem o programa federal, tem os programas de estudo. Então, assim, só não venha para o Canadá, é um país aberto, venha legalmente, isso que é importante, legal, tá? Venha legalmente. Tem muitos programas, você vai achar o programa adequado para. legal. A próxima pergunta foi do Raul Neto. Ele pergunta, ele diz que existem muitas empresas de tecnologias ou de varejo de e-commerce no Canadá? Assim, eu não sou assim tanto do mercado, mas a Shopify é uma empresa muito, muito grande aqui, canadense, né? Ela é em Montreal, a Shopify? A sede Shopify dela? é em Ottawa, né? Ottawa. Então, assim, eu não conheço exatamente o mercado, mas o Canadá é um país super tecnológico no sentido de investir em áreas de tecnologia, né? Nos polos de Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary. Então, O Vinícius assim, disse aí que o Shopee também é canadense. É uma então, assim, gigante. eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas sem dúvida tem muitas empresas grandes na área de e-commerce. Você já tocou bastante nesse assunto, mas a Raquel perguntou como é a seleção para visto e bolsas de estudo? O visto é uma coisa burocrática, né, que é muito ligado aos vistos, tanto no Quebec tem que ter um visto, seria ó, o certificado de seleção do Quebec, né, e depois tem o visto, né, o Student Permit, mas a verdade é que eles são critérios muito objetivos. Não é assim, o agente de imigração não gostou da tua cara. Não é assim, tá? Eles são critérios muito objetivos, tu atende aos critérios, vai ser admitido, se não atende, não vai ser É uma admitido. coisa Em geral, os mais critérios são técnica, né? justos. Então, assim, cada província e cada visto tem seus critérios, mas especialmente para as bolsas, tá? Como é que funciona? Os pesquisadores, ele têm os seus fundos de pesquisa, e aí, no momento que é admitido, a gente manda uma carta, eu mesmo, pessoalmente, escrevo uma carta descrevendo a bolsa que a pessoa vai receber, ela vai anexar essa carta no pedido do visto, que vai acrescentar lá no status dela de fundos para que ela se mantenha aqui, e quando ela chega aqui, a gente faz um contrato, né, para receber a bolsa e ela é paga dentro do regime que a gente combinar aqui. Mas o primeiro documento que você precisaria ter é a carta de admissão. O primeiro documento para a entrada no visto é a carta de admissão, né? No caso O do aceite, visto a de carta de estudo. aceite da universidade. Então, Maravilha. assim, primeiro busque ser aceito num programa e uma vez aceito, aí dá o trâmite no resto. Legal. O Felipe Reis, ele fez uma pergunta que é a seguinte. O que você avalia no processo seletivo para aceitar alunos brasileiros? Para, além de requisitos, qual o seu olhar crítico como professor? Eu acho assim, se for para o doutorado,
o ideal é que a pessoa já tenha alguma experiência em produção acadêmica, né? Isso é o que faz muita diferença, acelera muito, né? Mas, ao mesmo tempo, o que precisa é a pessoa ter curiosidade, ter vontade de ser, de resolver problemas complexos, assim. Eu acho que gostar de ler, gostar de, sabe, de participar de discussões que são além do trivial. Acho Legal. que isso é importante. Agora, requisito, cara, o requisito é a vontade, viu? Muitas vezes, isso é uma coisa que eu vi com a experiência, assim, às vezes a pessoa até tem vontade, tá? Mas ela precisa ter alguns skills ali que às vezes são difíceis de desenvolver durante o mestrado, durante o doutorado. Por exemplo, parece meio bobo, mas saber escrever, tá? Às vezes é meio difícil a pessoa conseguir aprender a escrever durante o mestrado. Uma Ela pode escrita acadêmica, desenvolver né? isso, ela pode desenvolver isso, mas se ela tem muita dificuldade para escrever, vai ser muito sacrifício, tá? Não é impossível, eu já tive esse tipo de experiência, mas é muito doloroso para a pessoa. Então, assim, se É, a pessoa gosta de escrever, se a pessoa gosta e é curiosa e tem esse objetivo, eu acho que todo mundo é bem-vindo. legal você estar falando isso porque eu senti isso na pele. A escrita acadêmica, ela varia bastante da escrita literária de um romance, por exemplo. Sim. Realmente tem um processo aí, ainda mais em outra língua, né, que você vai produzir ali numa língua estrangeira. Gente, vai ficar a nossa última pergunta para hoje. Algumas pessoas fizeram duas, outras até três perguntas, mas por uma questão do tempo, essa vai ser a última pergunta, infelizmente. Mas de repente, professor, se você puder mandar por escrito algumas perguntas que faltaram. Mas a última de hoje vai ser a do José Augusto. Ele pergunta: é necessário fornecer algum teste de proficiência para a aplicação? Imagino que ele esteja se referindo à proficiência linguística. O aluno pode optar por escolher a lecionação do mestrado apenas em inglês? Bom, vamos lá. Todas as universidades, a maioria delas tem, sim, exigência em proficiência, tá? Nas províncias anglófonas, nas universidades anglófonas, é só em inglês. A universidade que eu trabalho é uma universidade francófona, então tu pode ser admitido com base só no inglês ou francês, mas os cursos são em francês, tá? Claro que a gente, especialmente no doutorado, é mais tranquilo, no mestrado precisaria, mas qual é a grande questão? O Demetrio veio e fez o mestrado sem saber francês, Sem saber francês. ok? E aí foi aprender aqui. Então, aqui no Quebec, existe um programa que se chama francização. A francização é um programa onde tu recebe bolsa para estudar francês. Isso. Então, assim, tem o interesse que as pessoas não só morem aqui, mas morem aqui e vivam em francês. Então, o governo do Quebec, ele provê bolsas para as pessoas estudarem francês. E para nós, brasileiros, o francês não é uma língua tão complexa, assim. É uma língua que é rica, é uma língua boa de aprender. Então, assim, eu acho que a maioria não vai ter grande dificuldade caso queira estudar mesmo em francês. Na boa, eu compartilho da opinião de um grupo que diz que para falante português, francês é mais fácil que inglês. Foi mais fácil do que eu imaginei. Eu entrei no Canadá sem saber nem os pronomes. Eu não sabia falar eu, você, ele, ela em francês. E de repente, algumas semanas eu estava dentro de uma sala de aula, recebendo assim, participando de aulas em francês e deu certo. Então, de novo, homem sem coragem não pega mulher bonita e que espero que a língua não seja a pedra no seu caminho, tá bom? Petrão, queria te agradecer. Obrigado demais por estar aqui. Obrigado a todos que participaram. Eu espero muito que essa mensagem alcance o coração aí de quem participou dessa call. E se você estiver vendo isso aí posteriormente no LinkedIn ou talvez ali no YouTube, a gente se encontra toda terça-feira a 1h no horário de Brasília. Obrigadão demais, gente. E a gente se fala semana que vem. Pessoal, entre em contato, qualquer coisa, estou disponível por e-mail, por Twitter. Então, não hesitem em me procurar, Eu tá vou colocar os bom? seus contatos na descrição do vídeo, pode ser? Excelente. Um grande Maravilha, abraço gente. a todos, viu? Valeu. Tchau. Um prazer tê-los. Até a próxima.